Você está com expectativas que Deus vai falar com a gente? Que nada impeça aquilo que Deus quer colocar em nossos corações. Porque sempre quando Deus fala com a gente é bênção, né? Então a gente tem sempre uma expectativa boa. Vamos orar? Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor pelo que o Senhor vai fazer na vida de cada irmão aqui presente. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de poder, é um Deus justo. E a gente sabe que tudo que tem clamado perante o Senhor tem escutado, e a gente vai conseguir ver manifestado, porque o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus. Queria que você abrisse o livro de Apocalipse, primeiro capítulo. Apocalipse. Eu estou lendo a versão King James e ela é um pouquinho diferente da maior parte das outras versões, né? Então vocês não estranham muito se eu ler um pouco diferente. Sim. O que eu vou ler aqui é da versão da King James, né? Tá bom? Apocalipse capítulo 1. Está todo mundo lá? A gente sabe que o livro de Apocalipse ele registra o apóstolo João, né? É um registro de João de várias revelações que Deus deu para ele. E logo no começo do livro de Apocalipse, não, tá bom, obrigado. Eu queria que você fosse Apocalipse 1, deixa todo mundo abrir, para a gente estar junto. Apocalipse 1, versículo 4. Está escrito assim: João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do sétuplo Espírito que o assiste diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama, obrigado, pastor, e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. Você pode repetir comigo? Ele que nos ama, e mediante seu sangue, nos libertou de todos os nossos pecados, e nos constituiu reino e sacerdote, para servir a Deus, seu Pai. A Ele, portanto, sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Você reparou aqui que tem eu quero até repetir com vocês. A Ele, Ele que nos ama, Ele mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus. Amém. Todo mundo aqui pertence ao reino e é sacerdote do Senhor. Você sabia disso? Amém. Muita gente pensa que é só o pastor que prega no púlpito, só o pregador que é sacerdote. Nós somos sacerdotes do Senhor, onde quer que nós formos. Você sabia disso? Todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebem o Espírito Santo dentro da gente, né? E nós aqui na terra, somos o corpo de Cristo. Aonde cada um de nós chegar, chegou Jesus. Porque nós somos o corpo de Cristo. Nós temos o Espírito de Deus com a gente. Muita gente se esquece desse fato, né? Muita gente esquece desse fato. Por isso eu queria que você fosse comigo abrir mais um capítulo aqui, 1 Samuel, capítulo 2. Samuel, capítulo 2. Todo mundo aqui está ciente que é um pertencente ao reino e é um sacerdote do Senhor. Aonde quer que você vá, Deus chegou. Aonde quer que você vá, a palavra tem que ser ministrada. Onde quer que você vá, existe poder de Deus. Onde quer que você vá, o inimigo não resiste. Se você permanecer no Senhor e mostrar a que reino você pertence. Essa semana, eu não sei se vocês acompanharam, o presidente, nós somos embaixadores de Cristo, né? Vocês sabem disso, né? Obrigado.
no começo até pensei que não ia precisar, mas não, pode o embaixador de algum reino, de algum país, ele é representante do presidente, do rei. Essa semana teve uma votação, acho que na ONU, e o embaixador da Argentina não votou conforme o presidente. O que o presidente fez? Logo em seguida demitiu o embaixador, porque ele não estava seguindo a orientação do presidente. Ele estava representando a Argentina lá na ONU, e na hora da votação ele votou contrário do que o presidente tinha falado. Na mesma hora o presidente mandou ele embora. A gente não quer que Deus faça isso com a gente, que expulse a gente do reino, né? Porque nós somos representantes. Então aqui em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 18, está escrito assim, como eu vou ler, mas lembrando aos irmãos que pode estar um pouquinho diferente por causa dessa versão dessa Bíblia. Samuel, entretanto, ainda menino, ministrava diante do Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para cultuar e oferecer o sacrifício anual. Eli, que era o sacerdote naquela época do povo, abençoava Eucana e a sua esposa com as seguintes palavras: que Yahvé te dê outros filhos desta mulher, em lugar do filho que ela roubou e dedicou ao Senhor. Porque, se vocês lembram, Ana era uma mulher estéril. Ela orou e Deus deu para ela, um filho, e ela prometeu que se ela tivesse um filho, ela ia oferecer para ser um representante de Deus. E por ela ter feito esse ato, o sacerdote orou para que ela tivesse mais filhos. Então, no versículo 21, o Senhor visitou Ana novamente e a abençoou, e ela concebeu e deu à luz a mais 3 filhos e 2 filhas, mais 5 filhos. Enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Aqui a gente está vendo, aqui está falando muito de Samuel, que ele desde criança, ele já era um ministro da palavra. Ele já tinha o dom de ministrar a palavra desde pequenininho. O pessoal percebia o dom dele sobre ele, porque sabia que era impossível uma criança daquela maneira falar de Deus com tanta propriedade. Então, o teu agir vai mostrar quem você é, mais do que palavras. Quando você age conforme Deus te orienta, Deus te manda, as pessoas vão reconhecer: ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus. Pelo nosso agir, pelo nosso proceder, o nosso, como diz na palavra, a gente, no nosso coração está escrito a palavra do Senhor, no nosso coração. Então, quando a gente é solicitado para as pessoas para falar alguma coisa, por exemplo, toda vez que eu estou sem carro, então eu peguei o Uber aqui, e o rapaz, eu sempre tento assim, eu já falei para os irmãos, sempre tento conversar com a pessoa que está comigo e levar para o assunto de Deus. Então eu vou dando corda, ver qual é o assunto que ele mais gosta. Eu vi que ele gostava muito de futebol, eu comecei a falar de futebol, mas eu falei: se Deus quiser, ele falou: se Deus quiser, eu falei: você acredita em Deus? Ele acredita, eu sou cristão, porque qual que é a minha intenção? No final, se a pessoa ainda não aceitou Jesus, falar que tem que aceitar Jesus. Se ela quer ou não quer, vai ser ela que vai decidir. A minha função é levar aquele assunto para ela. No final ele falou que ele congrega na Lagoinha, então eu fiquei feliz, falei: que bom. Aí comentei com ele, eu falei: sabe por que eu sempre levo para esse assunto? Eu falei o que eu acabei de falar para vocês, que uma vez eu peguei um táxi, eu falei para ele, não só uma vez, várias vezes, no final da viagem, as pessoas aceitaram Jesus, mas uma vez eu peguei um carro, um táxi, até falei para vocês, eu estava morando aqui até em Santos, lá no Gonzaga, para mim até o canal 5, e quando eu entrei no táxi, um senhor de idade abriu, falou: bem-vindo ao carro da alegria. Eu falei: nossa, que legal. Entrei, e eu falei: nossa, que alegria, a gente está num carro assim que a pessoa recebe a gente com tanto entusiasmo. E nós fomos conversando, na metade do caminho, eu comecei a puxar o assunto de Deus. Aí ele falou: Deus, tal. Daí foi ficando mais sério. Eu falei: então, eu sou pastor. Você é pastor? E ele dirigindo: você é pastor? Eu falei: sou. E ele começou a dirigir, daí começou a ficar sério. Começou, de repente ele falou: pastor, aí não falava, só falava: pastor, meu filho está dando muito problema, meu filho não sei o que, tal. Quando chegou no caminho, na frente de onde eu estava morando, ele não parava de chorar e começou a pedir para orar por ele. Como é que aconteceria essa situação se eu não falasse que eu era de Deus? Como é que eu poderia orar para aquele homem que falou que era o táxi da alegria, se eu não abrisse para ele: eu sou de Deus, você precisa de alguma coisa? E no final ele não parava de chorar. Eu orei para Deus alegrar o coração dele, para ele ter sabedoria.
da vida dele. Nós lemos aqui hoje, a primeira coisa que eu li, as irmãs ainda não estavam aqui, que Deus falou que todos nós somos reino e sacerdotes do Senhor. Onde quer que a gente for, a gente está representando Deus. Onde quer que você esteja, Deus está ali. Porque nós estamos com o Espírito Santo dentro de nós. Nós somos o corpo de Cristo, mais uma vez eu falei. E aqui a gente está vendo que Samuel era uma pessoa que desde criança era usada pelo Senhor. E no versículo 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22, está escrito assim: Eli, que era o sacerdote, já era bem idoso quando ficou sabendo de tudo o que os seus filhos faziam de errado a todo o povo de Israel, inclusive que eles tinham relações promíscuas com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Imagine, o sacerdote de Israel, aquele que era o pai espiritual de Samuel, que foi um dos maiores profetas de Deus, ao mesmo tempo ele tinha filhos de sangue que faziam ele passar vergonha. Aí, está escrito aqui no versículo 23, por isso o chamou a atenção. Ele chamou a atenção dos filhos. Por que fazias isso? Tenho ouvido de todo esse povo sobre o seu mau procedimento. No versículo 24 está escrito assim: não, meus filhos, não é nada boa a forma que se divulga dentro do povo do Senhor a vosso respeito. Se um homem comete um pecado ou falta contra outro ser humano, os juízes poderão intervir a seu favor. Todavia, se pecar contra Deus, quem poderá interceder por ele? Seus filhos, apesar desses conselhos e advertências, não quiseram dar atenção a seu pai. O Senhor, entretanto, já havia resolvido destruí-los. Deus já tinha determinado um juízo sobre os filhos de Eli. Eli falou com os meninos, com os filhos não aceitaram e Deus entrou com o juízo. No versículo 26, está escrito assim: entre mentes, o jovem Samuel ia crescendo a cada dia mais em estatura e em graça, e tinha por parte do Senhor e de todas as pessoas à sua volta. Então a gente está vendo aqui duas condutas. Uma, Samuel tudo certo, sendo representante de Deus, o povo está reconhecendo que ele é um sacerdote do Senhor. Outro, os filhos de Eli, que faziam tudo errado, e o povo vendo que eles estavam fazendo tudo errado. E Eli, uma vez chamou eles a atenção. Mas será que foi suficiente ele chamar os filhos a atenção uma vez só? Ou de repente não chamava sem muita força, sem muita energia, ou só falava e aceitava o que os filhos faziam? Vamos ver o que aconteceu. No versículo 27 está escrito assim: então, chegando um homem de Deus à cidade, foi falar com Eli e profetizou: assim diz o Senhor, porventura não me revelei claramente à família do teu pai, quando eles ainda estavam no Egito sob o domínio do faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote entre o povo, para ministrar no meu altar, para queimar o meu incenso, para trazer o colete sacerdotal diante de mim, sem mácula. E concedi todas as ofertas queimadas dos israelitas à família do teu pai. Ora, por qual motivo então pisais zombais do meu sacrifício e da minha oferta, que ordenei expressadamente fossem celebrados na minha habitação? Por que honras teus filhos mais do que a minha pessoa, permitindo-os engordar como glutões com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Quer dizer, além de Eli não ser muito firme com os filhos, ele ainda dava nos filhos uma parte que não era adequada para os filhos, não era para aqueles meninos, era para quem obedecia a palavra do Senhor, era para quem estava na mesma sintonia de Deus. E tem uma hora que às vezes a gente erra, porque nós somos seres humanos. Todo mundo aqui erra, eu erro, cada um de nós erramos. E às vezes Deus fala uma, duas, três, mas tem uma hora que Deus fala: chega, agora é meu juízo. Você não quis escutar, agora eu estou entrando com o juízo contra você. A gente sabe de muitos pastores, pastoras, infelizmente, homens e mulheres de Deus. Cada um de nós aqui tem algum conhecido que sabia que estava no caminho do Senhor e uma hora saiu e colheu as consequências. Deus não quer que a gente colha essas consequências, porque Ele não quer que a gente saia do caminho. Por isso Ele dá essa palavra para a gente, que se a gente achar que é normal até nossos familiares pecarem, nós vamos pagar o peixe, porque nós não estamos sendo representantes do reino de Deus. Se você é um representante do Senhor na sua casa, tem que ser conforme a tua palavra. Na sua casa não tem pecadinho, não tem nada, ali é a palavra.
você não vai ser aquele que aceita o pecado para agradar filho e filha, para agradar irmão e irmã. Você é representante do reino de Deus. Aonde você estiver, é a palavra que tem que ser, que tem que ser seguida. Então, continuando aqui, no versículo 30, está escrito assim: e tanto Yahvé, o Deus de Israel, declara solenemente: prometi a tua família e a linhagem do teu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto, agora o Senhor declara: longe de mim tal propósito. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. Então, aquilo que a gente fizer, obrigado, pastor, aquilo que você fizer para Deus é aquilo que você vai colher de Deus. Aquilo que a gente fizer, se a gente honrar o Senhor, a gente vai colher honra. Se a gente desonrar o Senhor, infelizmente nós vamos ser desonrados pelo Senhor. No versículo 31 está escrito assim: é chegada a hora, portanto, em que aniquilarei o teu poder e a força da tua família e do teu pai, como se decepa um braço, e jamais haverá algum idoso na sua família. É triste, né? Mas essa foi a sentença que Deus deu para Eli. O que a gente aprende com tudo isso? Aqui a gente sabe que não é fácil a gente ter desafios na nossa família. Todo mundo aqui tem testemunhos de algum problema familiar. Tem alguém que ainda não aceitou Jesus, ou tem vários que não aceitaram Jesus. Tem alguns que estão desviados, tem alguns que estão ainda rebeldes. Mas Deus está mandando a gente continuar declarando a palavra do Senhor. Aqui só quem manda é Deus. Aqui quem manda é o Senhor. A gente está numa guerra espiritual, só que a gente tem que lembrar que a guerra foi vencida. A guerra já foi vencida. O que a gente tem que fazer? A nossa guerra agora é uma guerra de ocupação. É desocupar o inimigo dos lugares que são nossos. Das áreas que ele está entrando, que ele não tinha autorização. Ou se ele teve autorização, foi uma autorização que está sendo retirada. Você e eu, nós temos poder onde a gente chegar. Nós temos o nome de Jesus. Nós temos o sangue de Jesus. Então Deus quer que a gente mantenha a palavra sendo praticada, falada, ministrada, para que o reino despedace o jugo, né? A unção despedace o jugo. Né? A gente não pode se conformar se filho e filha estão rebeldes, se o irmão, irmã, primo, primo, aquele que mora na nossa casa, na nossa residência, que está nós temos assim uma autoridade sobre eles. A gente não pode ser condescendente, não pode ser aquele cara que aceita, aquela mulher que aceita, não, porque é meu filho, daqui a pouco vai melhorar, não sei o que, eu vou deixar ele fazer um monte de bobagem aqui na minha casa, no meu quintal. Não, na tua casa é Deus quem manda. Na tua casa, se ele não quiser obedecer, é para a rua. É na rua para pegar o peixe, para colher o que ele está plantando. Daí vai aprender como o filho pródigo, né? Vai aprender sofrendo. Depois volta para se humilhar e pedir perdão para Deus e para a gente. Amém? Então Deus está sendo muito firme com essa palavra, né? Porque Ele quer que a gente seja vitorioso e não quer que a gente tenha em nossos lares alguém que tire a gente do prumo. Lembrando, nós somos representantes do reino, nós somos sacerdotes. Se você e eu não abrir a boca, quem vai abrir a boca na sua casa para falar de Deus? Quem é que Deus escolheu para ser representante dele naquele lugar? Nós, cada um que está aqui. Cada um que está aqui é onde Deus sabe que vai estar para representar Ele com alegria, com firmeza. Aquele reino vencedor. Aqui não, rapaz. Aqui não, aqui é Deus. Né? Deus controla meus filhos, minhas filhas. Se por acaso está tendo algum problema agora, vai sair no nome de Jesus. Você intercede, jejua, luta e vai ser vitorioso, porque resistir ao diabo e fugirá de vós. Já está determinado. Então a gente tem que reocupar aquilo que o inimigo ocupou. A nossa posição de vitória, a posição de poder, a nossa posição de santidade. Onde está Deus, existe santidade. O que é santidade? É a separação do mundo. A gente tem que sempre lembrar disso. Muitas vezes, agora me veio aqui, creio que é o Espírito Santo falando, a gente dá abertura ao inimigo, a gente dá vazão para o inimigo, quando a gente deixa dentro da nossa casa ser falado sobre o pecado de uma maneira muito normal, que não tem problema. Uma das maneiras que o inimigo tem usado muito atualmente é através de televisão, novela. Você deixa uma novela aberta na tua casa, onde o adultério é normal, a traição, né, o homossexualismo é normal,
você acha que não está acontecendo nada, você está dando uma abertura para o reino espiritual entrar na sua casa. Você olhar outra coisa, filme de terror, muita gente acha que é legal, é gostoso ver, não sei o quê. Abertura espiritual, para entrar em espírito de medo naquele lugar. A gente tem que fechar todas as setas, todas as portas. A maior luta é na nossa mente. Naqueles que estão à nossa volta, é na nossa mente. Aqui não, aqui na minha casa não vai ter novela. Se vai ter novela, é novela bíblica, onde declara a palavra. E é assim, não gostou? Paciência, aqui vai ser assim. Né? Então Deus quer que a gente seja, porque cada vez mais, se você reparar, está aumentando a opressão sobre homens e mulheres de Deus. Essa semana, não sei se é a semana passada, aquela cantora Anitta, ela botou um clipe agora falando que ela está grávida de um bebê demônio. Bebê demônio. Para todo mundo, a molecada que segue ela, achando, nossa, que legal e tal. Sabe quantas pessoas seguem essa mulher? 60 milhões de pessoas. Olha a influência que essa mulher tem. Você vai querer que um neto teu, uma neta tua, siga uma pessoa assim? Se você deixar uma televisão onde ela canta, onde ela aparece falando que é normal isso, pode influenciar um parente nosso. Não, aqui não. Aqui não vai entrar uma mulher dessa falando uma coisa dessa. Aqui não, aqui é um lugar de Deus. Amém? Então, o Senhor quer que a gente haja de acordo com a palavra, não aceite o pecado de jeito nenhum. Lembrar que nós somos representantes do reino de poder. Então é orar, jejuar, interceder o tempo todo para que caiam todas as amarras do inimigo sobre os nossos. Confiar no Senhor, não só apoiar no nosso próprio entendimento. A palavra já diz para a gente que às vezes a gente desanima quando a gente vê que está tudo diferente daquilo que a gente quer. Mas a palavra diz: confia no Senhor e não só apoia no seu próprio entendimento. Né? Porque eu fico pensando, José do Egito, que era um homem de Deus, que ele orava, com certeza um homem de Deus que devia orar o tempo todo. E durante muito tempo as coisas só pioravam para ele. E se ele ficasse parado, só olhando para tudo que estava acontecendo em volta dele, você acha que aquele homem ia ficar de pé na hora que chegou a vez? Não, ele continuou sabendo que Deus é fiel, aquele que foi fiel para prometer, é fiel para cumprir. Não importa que a palavra de volta, importa que a palavra de Deus diz: confia no Senhor e não se apoia no seu próprio entendimento. A palavra do Senhor também diz que quando somos fracos é que somos fortes. Porque Deus tem sempre o mesmo poder. Né? Nós somos fracos. Nós vamos vencer, não o nosso poder, no nome de Jesus. O poderoso é o nome de Jesus Cristo. E, para terminar, espera no Senhor. Amém? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, para que cada um dos irmãos continue no caminho da vitória. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe a todos. Poderoso nome de Jesus. Amém. Hoje a Santa Ceia. Eu vou pedir para. Está aqui, né? Está ali. A irmã Tina, pastor Lorena aqui, por favor.